Muito bem, falamos há pouco sobre a pauta de hoje, sobre o autismo. Será que está aumentando o caso de incidência de autismo? Será que está tendo falhas genéticas que estão aumentando os casos de autismo com problemas genéticos? Os pediatras demoram para diagnosticar? Por que isso acontece? Como eu disse, eu vou recebendo hoje, com muito prazer aqui no Saúde de hoje, a doutora Poliana Celso Felipe de Castro. Ela é médica neurologista, especialista em neurologia pela Academia Brasileira de Neurologia, com subespecialização em doenças extrapiramidais e Parkinson, feita na Escola Paulista de Medicina na Unifesp. Tem mestrado em neurologia, tá? É mestre em neurologia. E também em neurociências pela Escola Paulista de Medicina Unifesp. Pós-graduada em Nutri-Endocrinologia Funcional, em adequação nutricional, manutenção da homeostase, tratamento e prevenção de doenças crônicas. Tem pós-graduação em Medicina Ortomolecular, aliás, está cursando, e tem formação em Medicina Quântica, em Tricologia Quântica, ozonioterapia e neuromodulação com a tecnologia REAC. Doutora Poliana Castro, muito boa tarde, seja muito bem-vinda ao Saúde. Realmente é um prazer recebê-la. Obrigada, Valdan. O prazer é todo meu, é uma honra estar podendo participar de um programa que tem uma importância tão grande em termos de levar para as pessoas os tratamentos não convencionais, que às vezes é tão difícil de chegar para o paciente, né? Agradeço pela introdução, mas já ressalto que eu sou uma eterna aprendiz, como né? Todos, então... como todos nós, né? Todas as eu assim, uma das coisas que eu realmente a gente sabe é que os sábios, né? Não que eu seja um deles, mas a gente sempre percebe que o sábio sempre fala que está aprendendo, nunca sabe que fala que sabe, né? As pessoas que falam muito que sabem, a gente está sempre aprendendo e eu admiro isso, mas realmente eu não exagerei na sua apresentação por conta da tua formação, dos estudos, da tua seriedade. E um dos fatos principais que a gente tem notado aqui, doutora Poliana, que infelizmente, ou felizmente por outro lado, quando o médico passa para o lado da cadeira, do outro lado da mesa, passa a ser paciente, é que ele começa a perceber que podem ter outros tipos de tratamento. Uhum. Então, o médico tem que passar pela situação do paciente para ele descer do pedestal em que ele começou a aprender lá na faculdade, né, a gente brinca, né, que quando o aluno entra na faculdade de medicina, ele pensa que é Deus. Aí ele se forma e tem certeza, né? Então aí precisa tirar um pouco essa pompa, e quando se parece que ele passa para a cadeira do paciente, é que as novas técnicas são orientadas, estudadas com mais seriedade. Pelo menos é o que eu tenho percebido. Muito bem, doutora. Você começou a estudar o autismo por conta de um interesse particular ou teve alguma ligação estrutural na família? Como é que foi isso? Como é que começou o seu interesse pelo autismo, doutora? Começou quando meu filho teve o diagnóstico. Até então... Aí você era só neurologista até então? Eu tinha formação em neurologia, tinha feito residência em neurologia, já tinha feito a minha subespecialização em distúrbios do movimento e doença de Parkinson na Unifesp, tinha defendido meu mestrado. E aí, depois disso, meu filho nasceu e com 1 ano e meio ele teve o diagnóstico de autismo. Como é que é o nome dele? Pedro. Pedro. E daí, assim, inicialmente o que eu sabia que podia ser feito por uma criança com autismo era a intervenção precoce com as terapias de reabilitação, como fonoaudiologia, terapia ocupacional, né, a psicoterapia. Eventualmente, quando a criança tinha algum transtorno de comportamento maior, às vezes se indica algum tipo de medicação controlada, etc. Basicamente era isso que eu sabia que existia. Uhum. E daí, cerca de 1 ano depois do diagnóstico dele, é que eu acabei tomando conhecimento de que existiam tratamentos não convencionais para crianças com autismo. E eu soube disso através de uma amiga minha também médica, doutora Daniele Kopp, que mora na Alemanha. Ela fez faculdade na mesma época que eu, também muito afeita às ciências, tinha uma formação médica tradicional, tinha feito mestrado na psicobiologia da Escola Paulista de Medicina também, foi para a Alemanha, fez doutorado em neurociências lá, fez residência de neurocirurgia, então uma formação super tradicional,
E ela também teve um filho com autismo, bem antes de mim. O filho dela teve diagnóstico aos 3 anos de idade. E aos 5 anos de idade, ela iniciou para ele um tratamento que ainda é utilizado em mais de 70 países, de uma médica homeopata chamada Carrie Rivera. Durante 2 anos, ela aplicou esse protocolo de tratamento no filho dela. E aí, dos 5 aos 7 anos, ele só evoluiu com melhoras. E aos 7 anos de idade, ele perdeu os critérios diagnósticos de autismo ao ponto de receber alta de todas as terapias. Hoje em dia, é uma criança normal, né? Ou seja, Bilíngue. totalmente No caso dele, foi totalmente revertido. E eu só acreditei porque era filho dela, quando ela me contou. Já fazia muitos anos que eu não falava com ela, porque ela estava fora do Brasil já fazia tempos. Sim. E aí, quando eu vi uma postagem dela no Face dizendo: meu filho se curou dessa praga chamada autismo, ela colocou dessa forma, eu falei: peraí, o que está acontecendo? Será que ela pirou? Então eu fui conversar com ela para saber, né, Claro, que novidade era essa. E daí para frente eu me pus a estudar e entrar em contato com outras mães médicas de autistas e ex-autistas, até conseguir implementar um tratamento também não convencional para o meu filho. E hoje em dia eu estou em busca de tentar ajudar outras crianças também. Ele está hoje com 4 anos? Sim, 4 anos. E ele teve diagnóstico com 1 ano e meio, Isso. 1 ano e 6 meses. Foi. Você tem percebido reversão no quadro dele, em especial? Nossa. O Pedro é uma criança que ele não fazia contato visual, ele começou a falar com 2 anos de idade, as primeiras palavrinhas, mas aí a aquisição da linguagem mesmo com fono ainda era aquela coisa bem lenta, bem devagar. E para você ter ideia, em janeiro de 2017, quando iniciei o tratamento integrativo para ele, a primeira coisa que eu fiz foi modificação da dieta. Tirando glúten e lactose. Exato. Primeira semana eu tirei glúten e leite. Com 5 dias que eu havia retirado o glúten e o leite, parecia que eu tinha tirado um véu dos olhos dele. Ele começou a olhar nos olhos da gente, interagir mais com a gente, estava mais atento, porque antes parecia que ele estava no mundo da lua, parecia que ele sempre estava alheio a tudo que o cercava. Sim. E passou a falar mais palavras. Então, a gente estava numa fase em que a gente contava quantas palavras ele falava. Entendi. E a fono acompanhava isso com a gente. A gente tinha um quadro na parede, na sala, onde a gente anotava cada palavrinha nova que saía. Então, em dezembro de 2016, por exemplo, ele estava tendo uma média de 20 palavras novas por mês. No mês que eu tirei o glúten, ele subiu em um mês para 120 palavras novas. Nossa, 6 vezes mais. Então, no caso do meu filho, foi uma mudança expressiva e até rápida. Eu gostaria que você fizesse repetir esse dado, porque é muito importante. A partir da retirada do glúten e da lactose, seu filho começou a ter aquisição de palavras 6 vezes mais. Sim. E em que período de tempo? 1 mês? Isso foi em um mês, porque no mês de dezembro nós havíamos contabilizado 20 palavras novas. Por mês? Por mês. E aí tirou o glúten e lactose, no mês seguinte? No comecinho de janeiro a gente tirou o glúten e o leite. Eu não digo lactose, porque a lactose ela é o açúcar do leite. Sim. E a proteína alergogênica do leite, que causa intolerância, mais frequentemente nos autistas que causam intolerância, é a caseína. Caseína. Então, na verdade, a gente não dava leite sem lactose. A gente simplesmente não dava leite nem nenhum laticínio, nada oriundo do leite de vaca para o meu filho. E aí, no mês de janeiro de 2017, nós contabilizamos 120 palavras novas. Então, aumentou 6 vezes. Aumentou muito a expressão da linguagem. 600% praticamente. Uhum. Só com a retirada, esse é um dado absolutamente importante. A gente sabe que não são todas as crianças que tão rápido demonstram essa melhora. Sim. Até porque funciona o mecanismo pelo qual o glúten causa problema para os autistas, ele é mediado por IgG. Então, é uma imunoglobulina mais lenta, é um caso de intolerância e não de alergia. Então, muitas vezes precisa passar algumas semanas até para você perceber que houve alguma melhora. Isso é outro dado absolutamente importante, porque nós aqui falamos com constância, eu brinco muito, né, com os médicos clássicos, né, não tem a gente não é afrontar a medicina convencional. A gente só questiona alguns dados, algumas informações na chamada medicina baseada em evidência, que quer protocolar comportamentos para que tenha tipo de reações. Cada paciente tem um tipo de reação.
As pessoas chegam no meu consultório, eu pego o pulso, faço uma ficha, eles falam, quantas sessões eu preciso? Eu falei, sabe Deus, não sei mesmo. Eu falei, alguém falar para você, precisa de tantas sessões para você ficar bom, sai correndo. Não dá para a gente saber disso. A gente faz a nossa interferência, a melhor interferência, a nossa atuação do jeito que é melhor que a gente pode, mas quem vai dizer o tempo de tratamento, de duração do tratamento, é as respostas do próprio paciente. Mesmo porque, muitas das vezes, como a própria doutora Poliana está explicando, tem que mudar comportamento, costumes, nutrição e etc. A partir do momento que o paciente adere ao tratamento, às nossas indicações, ainda assim vai depender de uma diferença metabólica, orgânica, que é absolutamente individual. Sim. Concorda, né, doutora? Sim. Cada paciente é um paciente. Tem uma queixa muito frequente, a doutora fez até umas perguntas, né? Olha, ela mandou perguntas, queria mandar as respostas. Falei, não mande. E ela faz que, não, mas eu vou mandar as perguntas, não sei o quê, eu vou fazer uma pauta, ficou extensa, coitada. Eu acho que ela trabalhou muito e ela queria ainda pegar a cola. Eu falei, não vai pegar cola nenhuma. Mas eu vou fazer uma das perguntas que ela fez por respeito à autoridade que ela é. Então ela diz aqui o seguinte, uma queixa frequente das mães de autistas, e isso é um fato, a gente sabe disso, é que os pediatras demoram para perceber e alertar a família. O doutor Pagota, que passou com o filho dele por 2, 3 grandes neuros, e quem viu que o filho estava com problema foi a mãe. Espírito de mãe que não é médica. Até que, por insistência da mãe, fizeram um eletroencefalo e descobriram que realmente a coisa estava pegando. Mas os neuros falavam que estava tudo normal, tudo normal. Ainda mais os pediatras, que demoram a perceber e alertar a família. O que atrasa o diagnóstico e isso acaba atrasando o diagnóstico e, consequentemente, também o tratamento. Sim. Isso ocorre de verdade, né? Obviamente que ocorre. E por que isso ocorre, doutora Poliana? Sim, isso é uma coisa muito frequente. Quanto mais se conversa com mães de autistas, mais você vê o quanto se repete aquela mesma queixa de eu sabia que havia alguma coisa estranha com meu filho, muitas das vezes primeiro filho, né? E aí você não tem você não consegue fazer aquele comparativo com o filho anterior. Então, isso para os pais de primeira viagem já dificulta de você perceber que tem alguma coisa diferente com a criança. E aí, quando a mãe começa a perceber alguma coisa, leva ao pediatra, é muito frequente o pediatra dizer, você acha que ele está demorando para falar? Mas é assim mesmo, cada um tem seu tempo. E se for menino ainda, né? Se for menino ainda, o menino é assim mesmo, o menino é mais preguiçoso, demora mais para falar, as meninas é que falam mais precocemente. Tudo tem seu tempo, dê um pouquinho mais de tempo para ele, e daqui a pouco mais ele vai estar falando bastante. Então, a história se repete assim, uma atrás da outra. Você conversa com uma mãe, com outra mãe, a história parece que é sempre a mesma, né? E eu mesma fui surpreendida com isso, porque na época do diagnóstico do meu filho, eu já tinha passado uma vez, 2 vezes no pediatra comentando que eu achava que, né, aquele atraso na linguagem não estava legal. E ele falou isso mesmo para mim também. Não, cada um tem seu tempo, ele é menino, menina que fala mais e não sei o quê, dá um tempo para ele. E por sorte, eu era amiga de um neuropediatra muito conceituado, que não mora mais no Brasil, um grande amigo, o Dr. Felipe Burlot. Pelo convívio, né, ele percebeu que o Pedro tinha características sugestivas de uma criança autista e me sugeriu de o Pedro passar por avaliação para saber se realmente se ele preenchia critérios ou não. E foi daí que a gente começou, fez a avaliação com a fonoaudióloga, passou em avaliação com ele, que era neuropediatra, e aí foi feita a hipótese diagnóstica, então, de autismo, né? E daí a gente iniciou o tratamento dele, a intervenção com as terapias. Mas eu comentei com ele, eu falei, Felipe, mas me conta uma coisa, como é que é isso? Por que o pediatra não conseguiu detectar e tudo mais? E aí ele falou que o que acontece é que a formação do pediatra, ela não treina o profissional para fazer diagnóstico precoce de crianças com autismo. Uhum. Imagino que agora isso já esteja começando a ser reconsiderado nas residências de pediatria, até por uma questão de saúde pública, né? Não, e pelo crescimento numérico dos casos, Exato, inclusive, né? Exato, porque agora o autismo cada vez mais está sendo um problema de saúde pública em virtude desse aumento exponencial na prevalência dele, Entendi. né?
Há cerca de 2 anos atrás, em 2007, foi até sancionada uma lei 13.438, que é uma lei que obriga o SUS, os pediatras do SUS a utilizarem ferramentas de detecção precoce de alterações psiquiátricas na infância, incluindo uma escala MCHAT, que é super fácil de aplicar, que tem disponível na internet, que até os pais podem acessar pela internet e aplicar nos filhos, para já levar para o pediatra e falar assim, você acha que o meu filho está com características de autismo e tudo mais, então isso precisa ser mais suspeitado e precisa ter maior detecção, porque quanto mais precoce for o diagnóstico, Sim. melhor o prognóstico da criança. Sim, com certeza. É engraçado, doutora, que até então, enquanto havia poucos casos, a gente não sabe se haviam poucos casos ou se não eram as notificações, né? Quando a gente estudou psicopatologia, a gente estudava muitos loucos de rua, os malucos e tal, que vivem na rua e tal. E a gente, na oportunidade, a gente estudou Machado de Assis, lá naquele livro maravilhoso, né? Eu não lembro o nome agora, acho que é Casa Verde, o médico, o psiquiatra lá do interior, começou a internar todo mundo, né? E o mais louco de todos era ele mesmo, né? Genialidade de Machado de Assis. E a gente estava percebendo, estudando, verificando que a loucura sempre existiu na proporção bastante grande, mas que não era notificada. Era tido como moradores de rua, pirado e tal, não sei o quê, mas a loucura coletiva não estava muito em evidência e estudada. Então, eu queria saber se aumentou os casos por conta de uma degeneração genética, alimentar, nutriendocrinológica, ou se o autismo se manteve e agora está sendo olhado de frente, doutora Poliana. Então, Valdan, o aumento na prevalência do autismo, seriam o número de casos novos, ele tem sido exponencial nas últimas décadas. Tem duas correntes que buscam explicar o porquê desse aumento tão exponencial, né, do número de casos de crianças autistas. Para você ter uma ideia, na década de 80, você tinha uma criança autista a cada 10.000 nascidas vivas. E hoje em dia, a última estatística que o CDC soltou em 2014 era de uma criança com autismo em cada 59 nascidas vivas. Então, é um aumento muito importante. Importante, para grande. você. Uma das correntes acredita que seja uma melhoria no diagnóstico, que as ferramentas de diagnóstico estão sendo mais aplicadas, que a doença está sendo mais suspeitada, e se ela é mais diagnosticada, aumenta o número de casos. Mas um aumento dessa monta, você me desculpa, eu sou a favor da outra corrente, Sim, que considera que a gente não tem uma epidemia genética, como a gente fala brincando, né? Mas e sim que a contribuição dos fatores não genéticos, dos fatores ambientais, ela tem sido muito importante para que essas crianças apresentem mais os sintomas do autismo. é chamada epigenética, né, doutora? Exato. Em 2003, quando o projeto Genoma foi concluído, nasceu a epigenética, que veio mostrar para a gente que nós não somos escravos da genética, que a gente tem como, né, silenciar nossos genes sujos através de melhorando a nossa metilação, etc. Então, a epigenética ela vem para favorecer muito o diagnóstico, o tratamento das crianças autistas. Revolucionou tudo, né? Sim. E ainda a ciência, chamada ciência médica, não tem acompanhado com a devida atenção todo esse movimento, né, doutor? Infelizmente. Os médicos ficam aqui, a gente fala um pouco assim, tem que tomar um cuidado, né? Porque tem uma polícia, né? Tem uma polícia, tem um exército. Inclusive agora tinham aprovado a consulta à distância por intermédio da internet, agora se voltou atrás, agora vai, agora não vai, pode falar, não pode falar. É polícia, né? Polícia. Vamos ao alto, vamos ao alto. O fato é que o autismo sempre foi considerado algo genético e sem cura. Autista é autista como se fosse uma pecha, como se fosse um carimbo, como se fosse uma marca de nascença e sem problema, sem tratamento, sem cura, sem nada. Isso tem mudado, né, doutora? Sim. Era incurável até quando? Olha, Valdan, para falar para você a verdade, isso é tudo tão novo. Que ainda... Mesmo por mais que meu filho tenha 4 anos, quando eu entrei nessa onda do tratamento não convencional do autismo, a doutora Carrie Rivera, que eu citei há pouco no início da entrevista, ela já aplicava o protocolo de tratamento dela em mais de 70 países,
E na época em que eu tomei conhecimento do protocolo dela, para você ter ideia, já tinha mais de 200 crianças na estatística dela que haviam perdido o diagnóstico de autismo. E tantas outras que estavam em tratamento, em processo de melhora, mas que não haviam tido uma reversão completa, né, dos sintomas. Sim. Mas isso, na verdade, é muito novo. Não sei te falar quando que começou, em que momento que começaram a utilizar as primeiras ferramentas de tratamento não convencional. Teve um movimento DAN nos Estados Unidos, antes mesmo do protocolo da Carey, que é o Defeat Autism Now, em que eles utilizavam muita suplementação, inclusive suplementação com vitamina B12, e algumas crianças melhoravam muito, né? Mas, como diz o japonês, a gente primeiro tem que limpar, né? Então, algumas coisas a gente precisa primeiro detoxificar para que a criança possa utilizar de forma adequada os nutrientes e isso seja crie um ambiente favorável para que o desenvolvimento dela consiga seguir seu curso. Né? Aliás, essa perspectiva, essa proposta terapêutica, para mim é cotidiana no consultório, independente de seja qualquer caso, doutora Ponente. Às vezes a pessoa vem e fala, não, estou tomando um suplemento americano, vem isso aqui de fora, aí você pega a média, a gente faz os testes lá com o Pro5, os outros testes mecânicos e tal, e você vê que a pessoa está super contaminada. Você fala, ó, teu cocôzinho está super vitaminado. Porque não está absorvendo nada, né? A célula está fechada, porque quando ela vai abrir para comer, está cheio de metal tóxico, vírus, toxinas de bicho, bactéria. A célula fecha a porta, né? Ela não está consumindo. As vitaminas vão tudo, passa por aquela matriz celular totalmente contaminada, poluída e vai embora. Né? Na verdade, não está absorvendo. A descontaminação, a desintoxicação é o primeiro passo, seja para qualquer tipo de patologia. Esse é o primeiro passo no meu trabalho terapêutico, né, doutor? E acho que no autismo isso deve ser até mais evidente, né? É um primeiro passo mais importante até do que nas demais patologias, imagino, né? Sim. Em doenças neurológicas eu tenho observado, tanto de dados de literatura quanto de vivência mesmo no consultório, o quanto a gente encontra intoxicação por metais tóxicos em pacientes com doenças neurológicas. Pacientes com Parkinson que melhoram depois que você faz remoção de amálgama dentário. Alzheimer. Geralmente esses pacientes, quando a gente pede exame, vem com intoxicação por alumínio. No autismo, se você procurar no Google Acadêmico em inglês, você acha muito paper falando sobre autismo vinculado à intoxicação por alumínio. Meu filho teve isso. Na verdade, o primeiro metal que eu encontrei no meu filho, ele fez um mineralograma capilar, na época eu mandei para os Estados Unidos. Ele veio com um nível de chumbo 9 vezes acima do limite superior da normalidade. E aí, quando eu fiz relação de chumbo nele, fiz utilizando medicina quântica mesmo, utilizei o RAIF, aquele aparelhinho que a gente, criança está dormindo, você vai lá, coloca os cardioclips na perna dele, ele não sente nada, e aí vai recrutando o metal, vai mobilizando para que aquele metal seja expurgado. E aí, durante um mês e meio, eu fiz isso, e as terapeutas começaram a falar assim, Poliana, o que você está fazendo que ele está assim, tão super assim? Elas começaram a perceber que ele estava evoluindo bastante naquele mês e... Mais atividade fisiológica, neurológica. Melhor resposta né? nas terapias, isso. Então, essa questão dos metais, com certeza, é uma das primeiras coisas que a gente deve abordar. A gente tem formas de detectar isso através de exames, né? Não exame de sangue, porque exame de sangue, infelizmente, ele não consegue capturar aquilo que está depositado em tecido. Sim. Né? Mas é de suma importância, assim, fazer detoxificação de metais quando isso existe. Tem que ser rastreado de início. Então, você recebeu esse contato com os primeiros contatos, né? Com a sua colega lá da Alemanha. Uhum. E quais foram os primeiros passos? Conta um pouco como é que você foi desenvolvendo o protocolo de atendimento do Pedro. Então, o Pedro a gente começou pela alimentação, né? Naquele momento eu não tinha feito nenhuma análise individualizada, eu simplesmente introduzi o protocolo da Carey Rivera. A gente retirou então glúten, leite, açúcar, milho, soja, e aí ele começou a ter melhoras. Depois a gente fez um tempo de tratamento com dióxido de cloro oral, CD mesmo, chlorine dioxide, né? Não, CDS não. A Carey Rivera, ela coloca no livro dela que de todas as crianças com autismo que ela acompanhou,
Somente um até então, até a época que saiu a última edição do livro dela, somente uma tinha perdido os critérios diagnósticos com o CDS, que é o Chlorine Dioxide Solution, né? O CD, que é quando você junta uma gotinha com a outra, reage, dilui em água e aí oferece 30 ml a cada 1 hora. Esse é o que é utilizado para autismo pela Kerry Rivera. É a MMS? É o MMS, isso. Então, o Pedro usou o MMS durante quase 8 meses, né? E aí fez protocolo parasitário e tudo mais. E aí chegou nesse ponto, ele não estava mais avançando, né? E daí eu tive contato com a Kerry, conversei com ela sobre ele e tudo mais. Mas quando eu vi que ele não estava seguindo, que ele tinha parado de progredir, eu falei, bom, acho que eu preciso rever o que está sendo aplicado para ele e procurar aonde que eu estou errando para poder acertar. E foi aí que eu levei meu filho com a doutora Elisete Kaffer, em Campinas, a quem eu tenho muita gratidão, porque aprendi muito e continuo aprendendo muito com ela. É uma das pessoas que mais entende de medicina integrativa e medicina quântica no país, na minha opinião. E aí ela me ajudou a personalizar o tratamento dele, a ver exatamente o que estava faltando, né? O que a gente precisava corrigir. Meu filho tinha uma sensibilidade grande à absorção de poluição eletromagnética, que é uma coisa extremamente, assim, você vai dizer, nossa, mas que coisa de outro mundo, né? E se você procura na literatura, você encontra muitos papers, muitos artigos publicados sobre os efeitos deletérios da poluição eletromagnética na saúde, principalmente em câncer e doenças neurológicas. Sim. Saiu um review agora em 2017, inclusive, Sim. que até eu gostaria de deixar depois da exposição, se tiver como o internauta, quando for acessar o seu site, de repente, eu quero saber links interessantes a respeito de autismo ou de poluição eletromagnética. Esse review, por mais que seja em inglês, com o Google Tradutor você consegue entender. E os efeitos da poluição eletromagnética nas doenças neurológicas é realmente devastador. E com a chegada do 5G isso vai ser pior ainda. Não, vai piorar bastante, né? Já está piorando bastante, né? Hoje se sabe, e tem alguns estudos, a gente fez alguns cursos de radiestesia, inclusive, algumas ruas aqui perto da Paulista, etc. O prédio inteiro, o pessoal tem câncer. Por quê? Tem uma antena de transmissão ali a 30 metros, alguma coisa assim, ou está na faixa da linha. Mesmo nas aulas que a gente tem lá no curso que a doutora frequenta, esse curso de extensão universitária do Instituto do Bem e da Nova Ciência, o Alexandre tem comentado, ele é um grande estudioso do assunto, né, engenharia mecatrônica, sobre aquela faixa do radar também, né, que fica girando, né, ele fica girando, dando um feixe de eletromagnético para poder identificar os aviões e tal. São coisas que são inevitáveis, obviamente que isso não vai deixar de existir. Mas a gente tem que se tratar por conta disso, né? Fazer as detox, fazer os sistemas de proteção orgânica, fazer uma alimentação adequada. Às vezes a gente faz uma detox do paciente, depois você mede e fala, não, está poluído aqui com isso, com aquilo, com mercúrio. Pô, mas de novo, a gente não tem culpa disso, a gente está exposto a todo tempo, né? Come peixe tem mercúrio, você vai escovar o dente tem flúor, você abre o chuveiro, cai cloro na tua cabeça, tem alumínio no desodorante, alumínio na comida que você come no restaurante, por melhor que seja, né, por conta das panelas, de raspar, de limpar as panelas com abrasivos, enfim, é uma coisa meio complicada. A exposição é muito difícil, né, doutora Pereira? Sim, e não há uma legislação que nos favoreça em relação a isso no Brasil. Né? Na Europa, principalmente na Alemanha, que há uma certa preocupação maior com essa questão da poluição eletromagnética. Lá eles têm leis que determinam que haja uma distância mínima em quilômetro entre torres de transmissão, torres de celular, dos lugares onde as pessoas habitam, né? Aqui você tem torre de celular em cima de edifício onde as pessoas moram, então, infelizmente, a gente está muito desprotegido. Vale qualquer coisa, né, doutora? Sim. E aí, assim, então começou com a modificação alimentar do Pedro, depois começou com o RAIF, é isso? Isso. E aí o MMS também por um período. Aí já teve um grande salto na melhora. Isso. Depois, quais foram os outros passos, doutora? Bom, depois quando eu comecei a atuar na poluição eletromagnética, então eu tive que reduzir a exposição do meu filho, né? Então, celular toda hora, nem pensar, né? Colocava o celular no modo avião quando ele tinha que brincar.
foi feita a avaliação radiestésica na minha casa para avaliar a interferência de fatores geopatológicos, Geopatológico né? é bem importante também, né? Passou a utilizar frequenciais para reduzir efeitos da poluição eletromagnética, né? E hoje em dia, basicamente, o que ele toma são frequenciais, né? Ele toma vitamina D e tal, mas assim, suplementação mesmo, hoje em dia, muito pouco. A maior parte do que ele toma são frequenciais. E aí, a cada etapa do tratamento, a gente vai vendo o que ele precisa. Ele já saiu daquela fase inicial de remoção, né? Ele já está em fase de reabilitação, está fazendo hidrozonioterapia, está fazendo neuromodulação com REAC, que foi uma coisa que triplicou a velocidade com que ele melhorava. E isso foi uma coisa que não foi só minha observação, né? Nas 2 últimas vezes que eu levei ele com a doutora Elisete Café, quando a gente chega lá, ela faz exames biofísicos, né, para avaliar como é que está o terreno biológico, como é que está do ponto de vista de voltagem, né, porque a gente utiliza lá recursos biofísicos. E aí ela, toda vez que eu chego lá, ela fala: o que você fez com esse menino? Eu não estou acreditando. Esse menino evoluiu em 6 meses, o que eu esperava que ele evoluísse em 1 ano e meio. Então eu já ouvi isso, já tive a felicidade de ouvir isso dela por 2 vezes. Maravilha, Né? Então a maravilhoso. disfunção que ele tinha de eixo HPA, que ele tinha fadiga adrenal, foi uma coisa que o REAC ajudou a tirar com a mão. Quando a gente viu, ela ficou surpresa e ela falou: Poliana, tenho certeza que isso foi o REAC. Eu falei: eu tenho certeza que foi o REAC. Como é que funciona o REAC para as pessoas que não conhecem a tecnologia? Pode explicar um pouco, por gentileza? Vamos tentar explicar de uma forma que possa ser didática, porque o REAC realmente ele é muito complexo de se entender até mesmo para os médicos, né? Quando a gente começa a estudar sobre o REAC, leva um tempo para a gente conseguir entender, né, como é que ele funciona. Então, mas para o leigo, né, em geral. Sim. Então, o REAC é uma modalidade de terapia de neuromodulação que o REAC é uma sigla em inglês que significa conversor radioelétrico assimétrico. Uhum. E ele tem esse nome porque o médico cientista que inventou o REAC, que é o Dr. Salvatore Rinaldi, do Instituto Rinaldi Fontani, na Itália, ele dedicou a vida dele a desenvolver uma ferramenta que pudesse ser não invasiva, que pudesse atuar na epigenética, que pudesse atuar na origem das doenças, que pudesse atuar em fatores que são comuns ao desenvolvimento da maioria das doenças, né? Então, ele se baseou em estudos de biologia molecular que demonstravam que a célula ela geralmente adoece quando ela tem uma polaridade inadequada. Ela tem que ter uma polaridade assimétrica para favorecer que ela seja uma célula saudável. Quando essa voltagem se perde, quando essa diferença de potencial se perde, ela fica mais favorável a adoecer, né? E ao longo da vida, a gente é exposto a estresse de diversas ordens, seja estresse por alimentos inadequados, seja estresse por poluição ambiental, estresse emocional, enfim. E todas essas modalidades de estresse, elas nos fazem adoecer porque a nossa resposta inata ao estresse habitualmente não é uma resposta adequada. A gente responde de forma errada e a gente começa a adquirir problemas de saúde. E isso baseado em muitos papers, né? O Dr. Rinaldi é uma mente, na minha opinião, à frente do nosso século, mas ele também não foi o primeiro a estudar os efeitos do estresse, né? Então, muito já se estudava sobre os efeitos do estresse na saúde e o REAC vem justamente atuar entregando para as células do nosso corpo a voltagem correta, de acordo com a nossa necessidade. Então, a terapia do REAC é individualizada para cada paciente, por mais que hajam protocolos pré-estabelecidos, cada paciente recebe aquilo que precisa. Mais uma vez, né? Individualização do tratamento. Exatamente. E o REAC atua na epigenética de forma a corrigir a nossa resposta inadequada ao estresse. Você entra em contato com pessoas que já fizeram diversos ciclos, 7, 6, 8 ciclos de REAC, são pessoas que conseguem adquirir uma tranquilidade que é uma coisa assim invejável. E o que é? Um aparelho que você liga? Como é que funciona? Como é que é? É o aparelho chamado Bene, que é o Bioenhancer Neuroenhancer. Ele tem o tamanho de uma televisão, mais ou menos, né? E você tem uma caneta, que é como se fosse um probe, que te serve para aplicar o estímulo, né? Que é um estímulo que não dói, né?
não é invasivo, poucos segundos, em questão de poucos segundos a minutos, você faz a aplicação do estímulo de otimização neuropsicofísica e o paciente só precisa ficar repetindo aquilo ali periodicamente. Queria que você falasse um pouco dos frequenciais, o que é frequencial. A gente sabe pela física quântica que tudo existe no universo tem uma frequência, uma onda sinusoidal, né? E pode ser, os vírus têm, as bactérias têm, os metais tóxicos têm, tudo nós temos, todos nós temos, e as doenças e as patologias também têm. Então, ao estudar essas frequências, nós fazemos o trabalho inverso. A gente dá uma frequência contrária do que a gente quer anular no organismo. Então, se o alumínio tem uma frequência X, a gente dá uma frequência Y, que é a inversa desse X, para que dentro do nosso organismo ocorra um certo expurgo, né? Uma certa desintoxicação disso. E é muito eficiente porque não tem nenhum componente farmacológico, não tem química. Eu preparo com álcool de cereais e água destilada, é tudo igual, 5, 6 produtos, você toma, fala a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, cada uma tem uma frequência diferente. Você percebe com os frequenciais a melhora do seu filho Pedro, doutora Poliana? Sim, porque a maior parte daquilo que ele toma no tratamento dele são frequenciais. Hoje em dia, poucos suplementos a gente tem utilizado. Justamente porque é o que o organismo dele está demandando no momento. Ele não está precisando de muita vitamina, ele já passou daquela... A fase da nutrição, né? Da fase de detoxificação, né? Ele já está aproveitando os nutrientes de forma mais adequada, né? Hoje em dia, ele basicamente faz suplementação com oligoterapia, e a maior parte do que ele toma são frequenciais que ajudam naquilo que ele está precisando no momento. Então, os frequenciais, eles fazem parte, são uma das principais ferramentas da medicina quântica, né? E a água, ela tem a propriedade de se impregnar por frequências que você coloque nela, né? Daí você tem as homeopatias, que são um tipo de frequencial, assim, digamos, mais famosas, né? Que as pessoas estão mais habituadas a ouvir. Você fala assim, você já ouviu falar de homeopatia? As pessoas já ouviram falar de homeopatia. Você fala assim, eu estou dando um quântico para o meu filho. Um quântico, o que é um quântico? O quântico é um frequencial. Mas como é que é isso? Você põe frequência ou informacional, né? Isso, como assim? Como é que você coloca informação na água, né? Então, é importante as pessoas saberem que nós já temos no Brasil fabricantes nacionais de produtos frequenciais, né? Que são desprovidos de produtos químicos, que na verdade têm frequências que foram gravadas na água para que dessa forma você consiga aplicar tratamentos em saúde. Tem laboratórios que fazem esse tipo de coisa aqui já no Brasil, homologados, e eu tenho o Potentizer, eu faço meus próprios medicamentos, né? Bom, então o tratamento integrativo do autismo é isso, né? Frequenciais, desintoxicação, nutrição. Faz um resumo rápido para a gente, doutora Poliana. Basicamente, passa por individualização da dieta, individualização da adequação nutricional, né, para aquilo que aquele paciente precisa, ressaltando que nas diferentes fases do tratamento a dieta vai mudando, ou seja, em determinado momento alimentos que você não podia comer, que não era bom para você, num dado momento você já pode passar a consumir, a coisa vai mudando, então não é aquela coisa que, nossa senhora, eu vou ficar o resto da minha vida sem comer X ou sem comer Y, né? Detoxificação, identificação de intoxicação por metais, detoxificação de metais, pesquisa de fatores outros neurotóxicos, pesquisa de fatores outros que sejam deletérios para o sistema nervoso, como poluição eletromagnética, avaliação epigenética, muitas das vezes utilização de probióticos, desde que seja de forma individualizada, porque não adianta você dizer assim, eu acho que eu vou te dar probiótico tal, porque é legal em tal situação. O ideal é você individualizar mesmo, testar quais são os probióticos são adequados para aquela criança ou não, usar a ozonioterapia, usar a neuromodulação com tecnologia REAC, né? Os frequenciais, né? O principal mesmo que faz grande diferença e que de início é o mais comum para todas as crianças que eu tenho visto, é realmente o tratamento da síndrome da hiperpermeabilidade intestinal que os autistas têm, né? Que os autistas apresentam com frequência, né? E você tem
muita publicação disso na literatura. Você coloca no Google acadêmico Leaky Gut Syndrome, Leaky Gut, Leaky Brain Syndrome e autism, aparece um monte de publicação científica, né? Aliás, nesse sentido, eu quero convidar o internauta a clicar no nosso canal da Além de Agulhas, de João Carlos Baldan, que no Salutos da UTV, de segunda agora, eu entrevistei o Dr. Jean-Marc Dury, que é o maior especialista aqui no Brasil de disbiose intestinal. Ele fala de muita coisa bacana da disbiose intestinal, começa na boca, passa pelo esôfago, pelo estômago, pelo pH do intestino delgado e até chegar no intestino grosso, né? Até você diagnosticar por intermédio dos gases de metano, de nitrogênio, hidrogênio, enfim, é uma super aula que eu recomendo a você que tiver interesse nesse assunto. Doutora, as pessoas, as mães, os pais de autistas que estão assistindo o nosso programa, quiserem mais informações sobre um tratamento integrativo, como procurar, aonde buscar, e até os seus contatos para as pessoas que queiram ter dúvida em relação ao que nós estamos falando hoje. Bom, a gente sabe que tem uma espécie de movimento de mães no mundo em busca de tratamentos para o autismo, e a gente acaba nessa busca encontrando outras mães, né? Então, conheci a doutora Elisete Caffer em Campinas, a doutora Tiele no Rio de Janeiro, que também me ensinou muita coisa e ajudou muito no tratamento do meu filho. A Tiele é uma médica que, particularmente, ela faz divulgação de muito material educativo no site dela. É possível encontrar no site dela? Sim, sim, Soletra o nome dela? O nome dela é Tiele Machado, T-I-E-L-L-E. Tiele Machado Cruz, isso. E ela tem um papel, na minha opinião, muito importante. No Brasil, hoje em dia, eu acho que ela é a médica que mais orienta pacientes, que mais dá palestras, que mais faz lives e posta material na internet para as mães, para os pais aprenderem e irem em busca de tratamentos não convencionais, de tratamento integrativo para as crianças, né? Eu tenho um site na internet, mas o meu site ele ainda tá meio defasado, ainda não coloquei materiais educativos, até porque você vê, eu tenho duas crianças pequenas, né? Eu tenho o Pedro com 4 anos, tenho o Arthur com 2 anos. O Pedro agora que está em franca recuperação dos sintomas de autismo, mas ainda assim... E trabalha muito também, Trabalho né? muito. O Pedro tem 6 terapeutas, o Arthur tem 5, porque o Arthur agora no final do ano teve suspeita de autismo e TDAH, então estamos começando tudo de novo. Então, quer dizer, o tempo que eu estou tendo basicamente de me dedicar a eles. Sim, claro. E às outras crianças. Então, eu não tenho conseguido ter esse tipo de atividade de divulgação e tudo mais. Mas se alguém quiser falar com você, como é que é? Pode se mandar um e-mail, um telefone? O que você prefere divulgar? Pode. O meu e-mail é P de Poliana, né? pcastro.neuro@gmail.com, né? E o telefone do consultório mudou recentemente, eu esqueci o número, acho que é 3885-9900. Mas, de qualquer modo, se colocar o meu nome na internet, doutora Poliana Castro, ou doutora Poliana Castro, neurologista, vai aparecer lá o site com os dados do consultório. Lá tem e-mail para contato dentro do site também. Eu quero agradecer muito a sua presença, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, realmente foi um programa bastante esclarecedor. Falamos de autismo e de tratamento de medicina integrativa. Eu tenho 30 segundos aqui, tem um curso de abordagem da Nova Ciência da Instituto Bem no dia 6 e 7 de abril de 2019. Informações para quem tiver interesse é o 956875835 3904-9832. Você tem algum segundo? 2 segundos. O último recado final. Se o meu filho teve um ATEC de 68 e hoje em dia ele tem um ATEC de 17, a ATEC é uma escala para avaliar tratamentos em autismo. Ela vai de 0 a 150. 150 é o pior nível de autismo. Quando a criança atinge um ATEC de 10 ou menos, ela já está praticamente livre dos sintomas de autismo. Então, se o meu filho conseguiu chegar em 2 anos de tratamento num ATEC de 17, né, a mensagem que eu quero deixar para as mães que estão assistindo esse programa é de que não desistam e vão em busca, porque há muito a ser feito por essas crianças. Além de tudo, eu quero deixar os parabéns aí, não só pela questão profissional, ética, amorosa em relação ao filho, e por ter que lutar internamente pela formação médica convencional e chegar na medicina que nós praticamos e nós gostamos, que nós amamos e que nós defendemos. Antes de tudo, parabéns. Obrigada, Valdan. Obrigado.
Até sexta-feira, 14 horas e 30 minutos, dia 8 de março, terá programa normal aqui na TV Guarulhos. Aguardo você. Boa semana, bom carnaval, juízo.